Olá, eu sou o Éder Miranda e é uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês, hoje para conversar sobre visão de águia. Quero apresentar os meus parceiros aqui do programa, Vitor, Zé Carlos. E aí, pessoal? E aí, Éder, e aí, Zé Carlos, pessoal de casa, beleza? E, Éder, explica pra gente aí, o que é esse negócio de visão de águia, né? Eu acho que o José Carlos tá ali de óculos e entende mais do assunto. Realmente, eu não tenho uma visão de águia, como vocês podem ver, né? Mas acredito que hoje, no programa de hoje, eu vou poder aprender uma visão de águia diferente. O futuro começa aqui e agora. O Talk Data está no ar. No nosso programa de hoje, eu tenho a alegria de trazer aqui o Felipe Couto. E já quero chamá-lo então para o bate-papo e agradecer a sua participação. Fala aí, Felipe. Pessoal, meu nome é Felipe, como vocês já sabem. Muito obrigado por estar assistindo o Talk Data. Espero que vocês gostem bastante aqui do nosso bate-papo. Eu estou bem empolgado mesmo, que eu acho que vai render bastante conteúdo aí para vocês. Eu já peguei caneta e papel, porque vocês vão fazer bastante anotação ao longo dessa nossa entrevista. Felipe, com a pandemia, muita coisa mudou no mercado de TI, não é mesmo? E uma delas é que, cara, a distância acabou. Muitas multinacionais, localizadas até fora do Brasil, estão contratando brasileiros e que podem fazer tudo do home office. Como é que é isso? A gente percebe que a competitividade perante os profissionais aumentou também. Porque a gente tem, antigamente, um profissional que trabalhava em BH, ele acabava indo procurar empresas de BH, ou às vezes São Paulo, região, enfim, porque essa coisa de deslocar, de mudança e tudo mais, não é uma coisa tão legal assim, o mercado não via com bons olhos. Mas agora você podendo trabalhar de casa, de qualquer lugar do mundo, para qualquer lugar do mundo, essa competitividade aumenta. Então a gente vê empresas europeias, empresas americanas, buscando profissionais brasileiros pela cultura do brasileiro, que é extremamente workaholic, é um profissional autodidata, é um profissional que se comunica bem. Então, se o profissional tem inglês, isso facilita bastante, porque ele vai ser contratado por uma moeda forte. Então, imagina ali uma empresa que paga 2 mil euros por mês para o profissional e a outra empresa brasileira aqui que paga 3, 4 mil reais. Claro que o profissional vai optar por ganhar em moeda forte, trabalhar remoto e uma experiência internacional. Então, as empresas brasileiras, elas irão passar por um desafio muito grande para esses próximos anos, com essa abertura do trabalho remoto e a diferença do real para outras moedas. E quem ganha também é os profissionais de tecnologia. Então, antigamente, para você trabalhar no Facebook, era extremamente complicado, você tinha que mudar para os Estados Unidos, conseguir um visto de trabalho. Então, assim, o Facebook, por exemplo, ficava um pouco receoso em contratar estrangeiros. Agora não. Agora, para o Facebook contratar um profissional brasileiro, basta ele fazer uma entrevista de forma remota. O profissional, às vezes, não vai nem conhecer a sede do Facebook, não precisa de visto de trabalho. E em 1 mês, 2 meses depois, ele já está trabalhando de forma remota. Então, isso, por um lado, é extremamente bom para os profissionais de tecnologia, porque expande os horizontes por o qual ele pode trabalhar e para as empresas que ele pode trabalhar. Às vezes, aquele sonho distante de trabalhar no Google, o sonho distante de trabalhar no Facebook, agora está bem mais próximo e principalmente mais atrativo pela remuneração. Porém, para as empresas brasileiras, isso se torna um desafio quase que impossível, porque competir com os salários lá de fora acaba ficando bem difícil. Felipe, eu gostaria de saber, hoje no país tem muito profissional júnior e se procura-se muito mais por profissionais que são sênior. Como nós podemos equilibrar essa balança entre oferta de profissionais e demanda por profissionais aqui no Brasil? De dados, da base da VUP, a gente tinha ali em torno de 73%, 74% dos profissionais júnior, iniciante ou júnior, aquele profissional que encontrou o seu primeiro emprego, sua primeira oportunidade, ou está em busca da sua primeira oportunidade. E as vagas do mercado são quase 83%, 84% de pleno. Então essa balança pleno e sênior, essa balança é extremamente desequilibrada. E como que a gente equilibra isso? As empresas brasileiras, elas têm que começar a entender que elas precisam investir nesses profissionais que estão entrando para o mercado. Porque o júnior de hoje será o pleno e sênior de amanhã. Então, se as empresas não começarem a contratar, formarem esses profissionais internamente, elas vão acabar tendo dificuldade de contratar o pleno e sênior de amanhã. Há uma falácia no mercado de que se eu tiver mais profissionais pleno e sênior, eu vou resolver os problemas mais rápido. Sim, você vai resolver os problemas mais rápido.
Mas se você perder esse profissional, você vai ter um problema ainda maior. Então vale a pena as empresas começarem a olhar como um todo. Então o problema de contratação é um problema que a gente chama de rouba-monte. Eu contrato um profissional pleno, contrato um profissional sênior, amanhã uma empresa oferece benefícios melhores que o meu, um salário melhor que o meu, e contrata aquele profissional que eu contratei, e eu vou ter que roubar monte em outro lugar. Eu também escrevi um texto sobre isso, vale a pena depois vocês pesquisarem, A Cultura do Rouba-Monte, Felipe Couto. Se eu não me engano, está nos 6 minutos também. Dá uma olhada lá. Que eu falo exatamente sobre isso. Que o problema que a gente enfrenta de recrutamento e seleção é um problema comunitário. As empresas, elas têm que se ajudarem e não se atrapalharem. Então, se a gente está vendo que tem poucos profissionais entrando para o mercado e poucas oportunidades profissionais de nível de senioridade inferior, as empresas elas têm que se movimentar para formar esses talentos. A gente vê vários programas que assim, eu praticamente admiro, como o do iFood, para recrutar profissional júnior. A gente tem ali a Ambev Tech, que contrata profissionais júniores. A gente tem o Nubank, que criou um programa de inserção desses profissionais no mercado. Isso é extremamente importante, porque isso você faz com que o mercado, aos poucos, né, de médio e longo prazo, ele comece a se equilibrar, porque aquele júnior que entrou no mercado, ele vai se tornar o pleno e sênior de amanhã. E aqueles profissionais de pleno e sênior, eles vão se ajudando ali, ajudando o júnior a crescer. Então, primeiro passo, vocês querem resolver esse problema? É um problema comunitário. Então, você, por exemplo, é de BH, reúne as empresas de BH, bate um papo sobre isso, cria esses programas de inserção, cria mentoring, né? Programas de mentoria. O pleno da minha empresa vai ajudar o júnior da sua empresa a evoluir. Porque, pessoal, se todo mundo ficar sem desenvolvedor, não vai ter inovação e o problema vai ser pior. Ninguém vai conseguir evoluir tecnicamente. Ninguém vai conseguir construir tecnologia de ponta. Então, apesar de você considerar a empresa A ou a empresa B como competidora à sua, se as duas ficarem sem profissionais de tecnologia, se sua empresa for de base de tecnologia, nenhuma das duas vão evoluir. Então é um problema comunitário. Vamos acabar com esse rouba-monte, vamos focar ali no que a gente chama de base, né? Que é os profissionais de nível de senioridade inferior. Vamos criar um programa de mentoring para os plenos e sêniors da sua empresa, da empresa parceira, conseguir colaborar com a evolução mais rápida do júnior que acabou de entrar no mercado, porque aquele júnior vai evoluir rapidamente e ele vai conseguir suprir a sua demanda de pleno e sênior rapidamente também. Bom, Felipe, a gente conversou desses tantos assuntos e diz aí pra gente, como as empresas recrutam profissionais de TI? Então, cada dia que passa, software para recrutamento e seleção tem ficado mais humanizado. As empresas e as pessoas começaram a entender que coisas extremamente automáticas, automatizadas, robotizadas, fazem com que os candidatos perdem ali a vontade de entrar para dentro daquela corporação. Então a gente tem visto que as empresas têm investido bastante nessa humanização do processo seletivo. Então cada etapa do processo seletivo sendo extremamente humanizada e personalizada. Algumas coisas, por exemplo, o RH não consegue às vezes dar feedbacks para todo mundo. Então, supondo uma Ambev da vida que tem 200, 300 pessoas candidatando numa oportunidade, ela não vai conseguir dar um feedback personalizado para todo mundo. Então, o software de recrutamento e seleção vem aí para ajudar. O software consegue captar diversas informações ao longo do processo seletivo, diversas informações do perfil daquela pessoa, consegue captar o porquê que aquele recrutador recusou aquele currículo, por exemplo, ou aceitou aquele currículo, por exemplo, e cria ali um ambiente personalizado para conseguir dar um feedback. Isso é uma automatização que a gente chama de automatização humanizada. Então, antigamente, a gente tinha aquelas automatizações simples. Passou, não passou, recebe um feedback padrão, não recebe um feedback padrão, avança para a próxima etapa, mas agora isso tem acabado. As empresas têm investido mais nesse processo humanizado, principalmente quando a gente fala de contratação de desenvolvedores de software. Só um dado aqui interessante, existem, em média, 6 a 7 vagas por profissional da área de tecnologia. Então, constantemente ele recebe diversas oportunidades. Então, se você não se destacar, não usar um software humanizado, e seu processo não tiver uma jornada de cliente, né, uma jornada do candidato extremamente bem definida, você vai perder aquele candidato. Então, é nisso que o software de recrutamento e seleção tem investido, em criar essa jornada de forma satisfatória. Se coloque do lado do candidato de um processo seletivo. Você não receber feedback é uma coisa extremamente ruim. Ou você receber um feedback
que está totalmente desalinhado com o seu processo seletivo, é extremamente ruim também. E o pior, imagina você receber um feedback com o nome errado, com informações erradas. Então, a ideia é você conseguir automatizar esse processo para tirar essa carga dos profissionais de RH, e nem sempre eles conseguem cumprir essa demanda pelo volume alto de candidaturas que eles recebem, mas ao mesmo tempo não perdendo esse poder da humanização. Então, a jornada, desde a candidatura até a contratação, tem que ser humanizada. E é cada vez mais e mais empresas investem em UX, né, que é a experiência de usuário, investem em jornada, investem em fluxos para conseguir tornar esse processo humanizado, esse processo gostoso de se fazer, tanto por parte da empresa que está recrutando, quanto por parte do candidato que está sendo recrutado. Tem muita gente ainda que diz que os gestores de RH não entendem muito de tecnologia. É realmente isso? A gente tem visto cada dia que passa os profissionais de RH buscando esse conhecimento em tecnologia. Só que eles não conseguem aprofundar a nível de tomar uma decisão de contratar ou não aquele profissional. Até porque não é o core business deles e não é o que eles pretendem fazer no futuro, né? Não é o que eles foram formados para fazer. Então, essa análise superficial de tecnologia, um tech recruiter consegue fazer. Se entender ali se aquele profissional é um front-end, se ele é um back-end, se ele entende de determinada tecnologia, se ele não está enrolando numa entrevista, um tech recruiter, um IT recruiter consegue fazer. Porém, para aprofundar um pouco mais tecnicamente, tomar uma decisão se aquele profissional realmente é do nível de senioridade que a empresa precisa, os profissionais da área de RH, né, o que a gente chamou de tech recruiter, IT recruiter, vão ter um pouco mais de dificuldade. E é por isso que surgem diversas soluções hoje no mercado para fazer essa validação técnica. Então, o profissional de RH, ele entende muito bem de pessoas, ele entende muito bem do lado humano do processo seletivo, ele entende muito bem dessas questões de soft skills que o profissional precisa ter. Mas essas questões de hard skills ainda os profissionais de RH precisam que gestores de tecnologia, profissionais de nível de senioridade maior, consigam sentar ali do lado dele para tomar a decisão ali se contrata ou não contrata. Então, hoje, o ciclo tradicional de um processo de recrutamento e seleção é o seguinte: a empresa, ela abre a oportunidade, o profissional de RH, né, o tech recruiter ou IT recruiter, faz toda aquela validação, aquela primeira validação ali de competências, soft skills e hard skills daquele profissional, mais focado em soft do que hard. Depois passa para o gestor técnico da área, o gestor técnico dá o aval de contratar ou não. Porém, esse processo demora demais, esse processo é longo, esse processo se arrasta ao longo do tempo. Então, a gente vê ali uma cultura de vagas demorarem 35, 40 dias. E a gente precisa otimizar esse processo. Onde que a gente otimiza esse processo? No início do funil, que é essa parte de captação de talentos, essa parte de validação técnica desses profissionais, essa parte de validação cultural desses profissionais, porque aí você encurta o processo e dá o aval para o gestor técnico contratar ou não. Ou até o aval para o próprio RH, porque o RH vai estar seguro o suficiente para entender que aquele profissional entende tudo que foi solicitado na vaga, que ele se enquadra dentro da empresa e ele segue com os processos de contratação. Então, se a empresa ela for focada daqui para frente para fazer um processo seletivo mais rápido, ela tem que entender ali o início, onde está o gargalo. E o gargalo está nessa atração desses profissionais, que a gente consegue fazer muito bem com o employer branding bem feito. Quem não sabe o que é employer branding? É o poder da sua marca, principalmente no fato da contratação, como que o mercado enxerga trabalhar com você, trabalhar para você. Isso é extremamente importante. Você pode ver o poder da sua marca num Glassdoor da vida, por exemplo, que é uma plataforma anônima, onde os profissionais dão feedbacks ali sobre a sua empresa, sobre como é trabalhar com você. Isso já mostra o potencial da sua marca. Ou um GPTW, por exemplo, também. Então, nessa primeira etapa, a gente tem o Employer Branding, que facilita a captação de talentos. A gente tem ferramentas de validação técnica, como o HackerRank, como a própria VUP, que tem o FAST. A gente tem o Codility, que a gente consegue validar ali tecnicamente aquele profissional. A gente tem ferramentas de validação comportamental, a gente tem testes comportamentais, por exemplo, da Solid. Então, tudo que você puder automatizar no início do funil, utilizar essas ferramentas para te ajudar a automatizar, você vai ganhar ali no médio e longo prazo. Porque os processos, ao invés de demorarem 35, 40 dias, vão demorar 7, 5 dias.
sobre essa questão de oferta e demanda, isso entra muito na questão de competitividade. Então, às vezes as empresas precisam de um sênior, mas querem pagar um salário de júnior, ou algumas empresas contratam um júnior para tentar transformar esse júnior em um sênior. Como você, como empresário, tem uma visão sobre isso, Éder? Olha, eu acho que é muito importante a gente manter o equilíbrio, né? Numa equipe você precisa ter sempre os mais experientes e aqueles jovens que estão começando, que precisam e querem muito aprender. Então, quando o assunto é desenvolvimento, quando o assunto é infraestrutura, TI, você sempre tem que ter um sênior por perto, Zé Carlos. Bom, e será também, galera, se a gente muito fala de apagão na área de TI, né? A gente tem dois lados da mesma moeda ali. Então a gente tem um apagão na área de TI, mas ao mesmo tempo a gente tem o outro lado falando que tem muitas vagas na área. Será que é porque os profissionais ali que têm o nível sênior da coisa, eles estão indo buscar outras oportunidades fora do país? Será que o país não tem as oportunidades para esse tipo de pessoa com a capacidade que eles possuem? Então fica aí também o questionamento para o pessoal de casa, né? Felipe, eu vi que você fez um artigo comparando profissionais de TI com jogadores de futebol. De onde você tirou essa ideia e por que você comparou os dois? O que eles têm em comum? Eu escrevi um texto no canal 6 Minutos que fala e compara os desenvolvedores brasileiros com jogadores de futebol. Vale a pena vocês conferirem, depois entra lá. Mas, basicamente, ele compara os salários dos desenvolvedores brasileiros que trabalham de forma presencial aqui no Brasil e os salários dos desenvolvedores brasileiros que trabalham para empresas de fora de forma remota. E a gente vê uma diferença ali de 7 vezes o salário, de 6 vezes o salário. Então isso é atrativo por parte dos profissionais e é um desafio por parte das empresas brasileiras. Se as empresas brasileiras não se movimentarem e buscarem o que realmente os profissionais querem, vai ficar um pouco difícil. Porque, na verdade, salário é um dos fatores que atraem os profissionais. Plano de carreira, o investimento em educação, o ambiente legal, são coisas que atraem o profissional e fazem com que o profissional fique naquela empresa. Então, as empresas brasileiras elas terão um desafio enorme aqui daqui para frente para conseguir competir ali com essas oportunidades internacionais. Bom, Felipe, com todo esse desenvolvimento tecnológico que a gente tem atualmente, quais as oportunidades de negócios com essas mudanças? Ainda a gente vê o mercado de RH muito incipiente. A gente não vê grandes mudanças, grandes transformações ainda no mercado de RH. E essa dificuldade por contratar profissionais de tecnologia gera uma oportunidade imensa. Então, empresas estão pagando qualquer preço por soluções que ajudem elas a contratarem profissionais de TI. Então, essa é uma das oportunidades que eu enxergo de grande valor no mercado e ainda pouco explorada. A gente tem várias soluções, mas nenhuma é líder de mercado, é uma solução top of mind, que a gente fala, contratar é tal lugar. Então, eu enxergo essa oportunidade, por exemplo, do mercado de recrutamento e seleção focado em profissionais de tecnologia como uma oportunidade, mas uma oportunidade ainda que ninguém explorou, né? Poucos players ali exploraram bem superficialmente, a oportunidade da cultura da manutenção daqueles profissionais. Então, depois que você contrata um profissional de tecnologia, o maior medo da empresa é perder aquele talento. Então, uma empresa que consegue focar ali com tecnologia na manutenção desses colaboradores contratados por parte da empresa, né, fazer com que a taxa de turnover diminua, fazer com que aquele profissional se engaje mais naquela demanda, assim, eu acho que vai brilhar os olhos de grandes corporações. Porque esse rouba-monte é muito intenso. Não existe empresa grande e empresa pequena. Existe empresa que paga mais e empresa que tem melhores benefícios e cultura. Então, profissionais têm trocado big corporates ali por startups pequenas. Por conta de remuneração, por conta de cultura, por conta de liberdade, às vezes por conta de tecnologia que a empresa utiliza. Então, se alguém focar ali, depois da contratação, na experiência dos profissionais de TI, após a contratação, eu acho que essa empresa vai conseguir ganhar um mercado gigantesco e vai conseguir explorar oportunidades ali, assim, enormes. Porque ninguém quer perder um profissional. Contratar já é difícil e é caro. E perder, para você ter que contratar de novo, é mais caro ainda. Então, é uma oportunidade gigantesca no mercado. E se eu fosse dar um conselho para alguém para investir, investe na pós-contratação. Ainda é um mercado desconhecido, ainda é um mercado pouco explorado e ninguém conseguiu construir uma solução matadora ali, né? Uma bala de prata para conseguir ajudar as empresas nesse turnover. Para encerrar, Felipe, eu gostaria que você deixasse aqui para a gente uma dica para os jovens que estão assistindo a gente conseguir um emprego, seja como júnior, seja como sênior.
Eu falo que processo seletivo é marketing e venda, tanto para quem está contratando quanto para quem quer ser contratado. Então, se você quer se recolocar no mercado de trabalho, invista no seu branding, invista na sua marca. Assim, deixa o seu LinkedIn em brilho, porque isso vai fazer com que empresas olhem para você de uma forma diferente. Invista em redes sociais como Stack Overflow, como GitHub, porque elas são extremamente importantes para falar para o mercado quem você é, o que você já fez e o que você já domina. Se você tiver a oportunidade, escreva blogs pessoais, crie um domínio para você, coloque um blog pessoal, artigo, contando o seu dia a dia, contando as tecnologias que você já aprendeu. Então, comece a falar mais de você. O brasileiro ainda ele é muito receoso, ele é diferente do americano em relação a marketing. O marketing do americano é um pouco mais agressivo. E o brasileiro, às vezes, acha que falar dele é algo ruim. Pelo contrário, você quer se inserir no mercado, quer se recolocar, fale mais de você. Primeira coisa que eu faria, estudaria inglês, porque isso abriria o leque de oportunidades para você, não só no Brasil, mas no mundo. Investiria ali no seu personal branding, né? No seu professional branding também, que é falar um pouco mais de você no LinkedIn, ser mais ativo, adicionar profissionais de RH no LinkedIn, comunicar com a marca que você quer trabalhar. Então, eu quero trabalhar no Nubank. Converse com profissionais de tecnologia do Nubank, converse com profissionais de RH do Nubank, entenda como é que funciona o processo seletivo, como que faz para você entrar para aquela empresa, porque isso vai fazer com que você seja lembrado na hora daqueles processos seletivos acontecerem. GitHub. Todos os projetos que você for fazer, seja para cunho pessoal, profissional, que você puder, né, adicionar publicamente, adicione no GitHub, porque isso vai te dar uma notoriedade. Empresas buscam profissionais no GitHub, empresas olham o GitHub dos profissionais. Stack Overflow, contribua com a comunidade, responda perguntas e respostas. Não tem essa pergunta é muito fácil, acho que alguém vai responder. Cara, se é fácil, chega, responde e amassa aquilo. Sabe, quanto mais tempo você dedicar para ajudar as pessoas ali no Stack Overflow, mais você vai ser lembrado. Isso vai ser bom também para você. E outra coisa, fique ativo nas principais plataformas de recrutamento e seleção de tecnologia. Quer trabalhar para fora? Vai lá no Remote.io, vai no Land Jobs. Quer trabalhar aqui no Brasil? Vai lá na VUP, é extremamente importante, tem muitas vagas de tecnologia lá. Então seja ativo, invista em marketing e vendas. Processo seletivo é marketing e vendas. Marketing para você ser conhecido e as empresas lembrarem de você e chegarem até você, e vendas para quando você fazer uma entrevista conseguir vender ali bem o seu papel e a sua importância para dentro da corporação. Então, quer se recolocar? Marketing e vendas. Então, personal branding e professional branding para você conseguir entregar ali um valor enorme e ser reconhecido. Quem não é visto não é lembrado, hein, pessoal? É isso. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado pela sua participação aqui no Talk Data e eu espero que a gente possa voltar a falar sobre esse tema. Pessoal, muito obrigado por acompanharem a entrevista até aqui. Espero ter ajudado vocês e colaborado com vocês de alguma forma. Como eu disse, com certeza vocês anotaram muita coisa aí no papel e a caneta. Então, se você não pegou o papel e a caneta, volta no início da entrevista para você pegar os principais pontos. Se vocês quiserem bater um papo comigo, eu sou extremamente aberto, eu adoro fazer network, adoro conversar com as pessoas, adoro ajudar as pessoas. Então me adicionem lá no LinkedIn, Felipe com 2 L's, Couto. Então, linkedin.com/in, né, que é aquela URL pagando no LinkedIn, /Felipe com 2 L's, Couto. Esse é meu link para vocês adicionarem no LinkedIn. O meu Instagram é @Felipe Couto, Felipe também com 2 L's. E meu Twitter é Felipe Couto, com 2 L's também. Então, me adicionem lá, vamos bater um papo, estou sempre aberto para a gente trocar uma ideia. E espero ter ajudado e colaborado com vocês e que os seus desafios de contratação de profissionais de tecnologia, depois dessa conversa, se tornem mais fáceis e a sua recolocação esteja ali perto de você, porque você vai aplicar ali marketing e vendas dentro do seu processo de recolocação. Fechou? Pessoal, muito obrigado novamente. Me adicionem lá e vamos bater um papo. Tchau, tchau. Na semana que vem tem mais. Espero a sua participação, fazendo perguntas, deixando seus comentários. Inscreva-se, faça parte do Talk Data. O futuro é de vocês. Até a semana que vem, pessoal.